Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube hoje aí que eu tenho pra vocês uma novidade a respeito do Alexandro. Tem também uma fala do Alisson aí que tá pegando também em relação ao próximo jogo contra o Grêmio. O Alisson ele promete aí uma vitória do São Paulo, que o São Paulo vai jogar, não aquele vitória, mas que o São Paulo vai jogar muita bola. Tem jogador reintegrado no elenco também do São Paulo, que eu acho que é bastante importante para trocarmos uma ideia aqui agora. Na verdade, separei todas as últimas notícias do São Paulo para nós aqui. Vem comigo que vai ser muito top esse vídeo de hoje, você vai gostar. Tem aí o Bahia que perdeu pro Cruzeiro e qual que é o impacto disso com relação ao São Paulo Futebol Clube. Chega junto, se liga nesse like aí, deixa o like para dar uma moral. Sabe que dia que é hoje? Hoje é o dia da liberdade de pensamento, cara. Olha que legal. Então aí, vamos tomar uma brejinha. Vou comemorar o dia da liberdade de pensamento. Deixa o like pra dar uma moral no vídeo. Se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E eu faço questão de ter você por aqui, tá bom? Tá bom então? Então vamos lá, meu povo. Deixa eu começar o vídeo falando aqui. Ah, só uma curiosidade antes. O Galopo. Galopo não. O Emiliano Rigoni, aquele ambidestro que veio pro São Paulo na era Crespo, que foi ali no São Paulo campeão paulista, e que foi campeão paulista com Crespo, foi campeão paulista? Foi, jogou bem pelo São Paulo, fez alguns gols importantes, e depois ele acabou indo embora, teve uma trajetória esquisita no futebol, Estados Unidos, e agora ele deve fechar com o Fluminense. Eu acho que o Rigoni, ele tinha sim condições de vir para o São Paulo. O São Paulo que é um time bastante curioso, né? Ele compra um cara igual o Eric e ele esquece que ele teve. Então, eu vou falar para vocês. Hoje nós temos o Ferreirinha, o Eric, o William Gomes, todos os jogadores de ponta de campo, de beirada. Vai continuar o Wellington Rato, é já que o William Gomes está vendido, é já que o Ferreirinha, o Ferreirinha eu quero que tenha vida longa no São Paulo, mas eu não confio muito que vai ficar no São Paulo se virar banco e tal. Então, pensar num cara como o Rigoni no time, não para gastar dinheiro, mas para tê-lo no elenco, eu gostaria. Não queria vê-lo no Fluminense, disputando posição ali com o Marquinhos em São Paulo também e, sei lá, caindo para a segunda divisão, sendo que ele pode ser o melhor jogador por lá. Eu acho que é um jogador que no São Paulo, como teve história, se for de graça, por que não traz um cara desse de graça? É já que compram o Marcos Paulo lá e gastam o que não tem, vocês vão ver. Mas não é uma campanha pro Rigoni voltar pro São Paulo também não, tá? Um cara que voltou pro São Paulo agora chama Yegson Mendes, o volante, que veio na época também do Rogério Ceni, que o Felipão fez elogios públicos a ele. Ele jogou bem pela seleção do país dele na Copa do Mundo, e quando ele chegou no São Paulo, pegou o posto de titular e começou a jogar bola. E ele não jogou mal, hein? Se alguém chegar pra mim e falar, Juba, o Yegson Mendes, péssimo jogador e tal, discordo. Eu acho que ele não teve um brilho, né, que teve Josué Mineiro quando chegaram, realmente não teve, mas quem que tem também, né, o brilho de Josué Mineiro nos dias de hoje? Ninguém tem. E o cara chegou no São Paulo e começou a jogar bem. Eu lembro perfeitamente bem dele chutando duas bolas na trave, no ângulo, ele pegava e tinha um bom chute. Ele foi confundido com o segundo volante, o Rogério Ceni queria colocá-lo de segundo volante, confundiu a posição dele, se é que é possível. Aí o São Paulo, o Rogério mesmo admitiu, ele falou, eu achei que eu poderia colocá-lo de segundo volante, não consegui, vai de primeiro volante mesmo, onde o São Paulo já tinha Pablo Maia. E aí o Yegson Mendes ele foi perdendo espaço, quando chegou o Dorival trouxe de volta o Gabriel Neves, e o Mendes nem jogou mais. O São Paulo emprestou, voltou, e agora o São Paulo pode usar o cara de novo. Só que aí você já deve estar com o pé atrás. Você fala, poxa, mas Mendes, Yegson Mendes de novo? Só te atualizar de duas realidades do São Paulo que talvez você não lembre. Uma delas é que o São Paulo estava tentando o jogador Kaique. Sabe o Kaique do Juventude? São Paulo queria comprar o Kaique. Então você fala, não, Yegson Mendes jamais. Não, para. Mas você vai jogar com o Kaique? Vai comprar o Kaique? Emprestou o Luan, emprestou o Mendes, emprestou o Neves e vai jogar agora com o Kaique. Também não faz muito sentido pra mim. E quando você pensa no que tem pra hoje no São Paulo, com a ausência do Lisieiro, nós temos uma realidade que, com a ausência do Pablo Maia, nós temos a realidade do Lisieiro. Então se você de fato não quer
contar com o Yerson Mendes no São Paulo, se o Zubeldia não quer contar com o Yerson Mendes no São Paulo, nós devemos ter Lisieiro jogando nos próximos jogos. Neste mundo, diante desta realidade, eu acho que ter o Mendes no time, o Mendes no São Paulo jogou bola um pouquinho que jogou e demonstrou no mundo inteiro que ele era mais jogador do que o Lisieiro. O Lisieiro é técnico, mas longe de ser um cara aguerrido, um cara que tem aquela pegada física para competir em altíssimo nível e tal. Acho que isso fica bastante longe dele conseguir convencer alguém que ele consegue, né? Gente, as notícias do São Paulo, antes de eu falar do Alexandro, que eu tenho aqui realmente uma realidade, deixa eu passar para você. O Alisson, ele falou que o São Paulo vai fazer um jogaço contra o Grêmio e vamos tentar a vitória a todo custo. Vamos pensar assim, o Grêmio ele tá muito mal mesmo, e ele vai jogar com o São Paulo no Morumbis. Chegando aqui no Morumbis pro Grêmio vir jogar com o São Paulo ele é muito favorito, mas muito mesmo, para ganhar do Grêmio. O Grêmio é um dos últimos colocados no Campeonato Brasileiro. Eu tava olhando aqui a tabela, só que é importante falar para vocês, viu? Sinceramente, o Grêmio e o São Paulo pega na quarta-feira agora às 20, tá? É isso. E eu tava olhando a tabela, o Grêmio ele tem hoje 11 pontos, o Corinthians tem 12. Imagina a tabela aí, os 4 últimos aqui. Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense com 11, o Atlético Goianiense que acabou de pegar o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Então, em tese, o Atlético Goianiense, o próximo jogo vai ser melhor para ele ganhar e tal. Não é fácil, tá? Não é fácil também, mas ele vai jogar em casa. E o Fluminense, ele tem 8 pontos, 3 a menos do que o Grêmio. E o Fluminense ele é um dos candidatos seríssimos ao rebaixamento, mas tem só 3 a menos que o Grêmio. Tudo bem que tem 3 a menos que o Atlético Goianiense e 4 a menos que o Corinthians, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos. Pensando por esse lado, o São Paulo pega um jogo até simples. O Grêmio está desmantelado, não tem conseguido de jeito nenhum as suas vitórias. E aí o São Paulo, se ganhar do Grêmio, ele vai para 30 pontos. São Paulo foi garfado contra o Atlético Mineiro, pode ir para 30 pontos. Os dois líderes, Botafogo e Palmeiras com 33 cada um. Se o São Paulo ganhar, ele fica a 3 de um deles, porque os dois se enfrentam. Tanto Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo é o próximo jogo deles dois. Se um deles ganhar e o São Paulo também ganhar, o São Paulo segue 3 pontos abaixo do segundo colocado e 6 abaixo do segundo, mas pelo menos ele já fica quase que em segundo, ele fica ali brigando a segunda posição da tabela, já perdendo fora de casa para o Galo e perdendo de maneira vexatória na arbitragem. Sendo assim, o São Paulo, ele sim, está brigando o título. A vitória, aquela derrota para o Galo, aquela vitória que faltou, não é uma coisa alarmante. Foi muito triste por conta da arbitragem, mas se nós pensarmos direitinho, o campeonato tem disso. Você ganha em casa, até pode perder fora de vez em quando começa a ganhar fora, você consegue buscar o título. E o São Paulo é um time que tem ganhado fora. O Bahia perde em casa ontem pro Cruzeiro, e o Cruzeiro é o único invicto em casa, está com 29, o São Paulo tem 27. Então assim, o Bahia que tem 30, que tem 3 a menos que o primeiro colocado, tem 3 a mais que o São Paulo. Então eu acho que o São Paulo ele tem tudo para ir buscar esse caneco aí, e a coisa tá ficando boa e boa mesmo. Gente, deixa eu atualizar vocês agora sobre o Alexandro, que eu acho que isso aqui é uma coisa bem bacana. O Alexandro, lateral esquerdo, ele tá gerando uma discussão danada na internet aqui, porque ele estaria esperando uma proposta da Europa ou algo melhor da Europa para fechar com o São Paulo. Essa é uma das versões do mesmo caso. E aí tem gente que já fala que o Alexandro ali está só esperando pelo São Paulo, e o São Paulo garante para os jornalistas que têm notícia do São Paulo diariamente que é o São Paulo que espera pelo Alexandro. O que o São Paulo diz aí nos seus jornalistas que trazem as notícias lá de dentro? Que o São Paulo fez uma proposta para o Alexandro, tá nas mãos dele, o São Paulo só espera ele aceitar. E o Alexandro, com a proposta na mão, fica demorando para falar com o São Paulo, porque ele está esperando algo da Europa. A prioridade dele é na Europa. Aqui no Brasil, ele vai vir para o São Paulo se ele vier. Se ele não vier para o Brasil, aí sim. Agora, se ele vier para o Brasil, é São Paulo. Não vai ter Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, vai ser São Paulo. Se ele for para fora, aí na Europa, aí ele tende a querer mais. O que eu me informei aqui, está inclusive no GE da Globo, a mesma informação que eu obtive, é que a Turquia tem um time grande lá da Turquia que poderia ter o interesse no Alexandro, e o Porto de Portugal, que inclusive ele já jogou, é o time mais forte para levar o Alexandro, certo?
Errado. Tanto o time da Turquia, que não falaram o nome ali, mas é o Fenerbahçe, né? Mas tanto o Fenerbahçe da Turquia, quanto o Porto de Portugal, eles não fizeram proposta para o Alexandro. Então é tipo assim, o Alexandro tá de braço cruzado, com a proposta do São Paulo na mesa, e não tem a outra proposta do futebol europeu para ele. Então assim, o São Paulo sai muito à frente. E quando pensa no time de Porto, que é o de Portugal, o Porto, que ele tem aquela predileção, que ele gostaria de ir para lá, também não faz sentido, porque o Porto está com problemas financeiros, segundo o que eu me informei. Problema financeiro sério. E o Porto tem o Wendel, lateral esquerdo, que é da seleção brasileira. Que esteve também, né? Esse Wendel, da seleção brasileira, se o Porto quiser contar com o Alexandro e com problemas financeiros, ele teria que vender o Wendel. Olha as ideias. Então, como é que o Porto vai vender o Wendel para comprar o Alexandro, contratar o Alexandro? O Porto já tem um cara que é mais jovem, que é o cara titular. Então, o Porto ele teria que vender o titular, que é o cara da seleção brasileira de hoje. Agora foi o Guilherme Arana, né? Mas o cara que era o cara da seleção brasileira, que é o Wendel, para depois comprar o Alexandro com 33 anos. Isso não faz o menor sentido. E o Porto teria que vender o Wendel por dois motivos. Tanto para liberar espaço para o Alexandro, quanto para fazer grana, para fazer o caixa, para poder contar com o Alexandro. Então o Porto, eu estou descartando aqui o Porto de uma investida, de uma disputa com o São Paulo para ter o Alexandre, mas descartando completamente. Pode vir algo da China? Não, não pode. Pode vir Inglaterra, algum time da Europa, da grande mesmo ali, da Premier League que joga, os três principais times da Espanha, nada disso. Lá na Itália pode ser, mas aí ele pega na Itália uma segunda divisão da Itália. Eu acho que uma segunda divisão da Itália não é o que ele gostaria para finalizar a carreira. Muito bem muito bem financeiramente, é jogador, totalmente realizado, totalmente vencedor na vida, pessoalmente falando. E no São Paulo ele não teria só uma proposta de grana. Ele tem uma proposta futebolística, um desafio futebolístico. Vindo para o São Paulo, ele viria para um time que tem que disputar com Botafogo, Palmeiras e Flamengo brasileiro, com Bahia, com o Cruzeiro, e também tem que ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O São Paulo não é brincadeira. O técnico Zubeldia veio para ficar, não quer saber de brincadeira, recusou proposta para ser assim gigantesco na seleção equatoriana, não quis ficar no São Paulo e falou: eu vim para ganhar títulos aqui e é o que eu vou fazer. Então qualquer Alexandro da vida, qualquer cara aí que queira jogar no São Paulo, queira de fato jogar no São Paulo, vai ter que fazer a coisa certa, vai ter que vir e ser sério. Aqui o jogador que quer desafio, que quer algo a mais do que só ganhar dinheiro e ficar encostado na sombra, ele vai precisar jogar bola. Top esse momento do São Paulo, é ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!